Salve, rapaziada! Tamo na área! E hoje teve goleada, hoje teve a gurizada da Baixada em campo e seguindo forte rumo à classificação, à fase final do Gauchão. Quer saber como é que foi o desempenho dos guris da Baixada? Quer ver os gols? Então vem com a gente, vem no vídeo! Bom, então, galera, hoje foi um jogo um pouco diferente, né? O Inter SM, na sua versão aí sub-17, começou bem o campeonato, né? Venceu o Caxias, né? Placar de 3-1. Depois, né, conseguiu uma boa vitória também por 3-0 sobre o Cruzeiro lá em Porto Alegre, né? Mas o empate com o Sul Brasil deu o sinal amarelo, a derrota contra o Desportivo, um resultado já esperado, um time forte, dois times fortes, candidatíssimos à classificação para as quartas de final. E agora, então, veio o jogo com o Cruzeiro de Santiago. Um jogo em que o Inter SM dominou, né? Teve total controle do jogo, das ações, né? Um time muito mais qualificado que o time do Cruzeiro, mas mostrou algumas preocupações, né? Pelo menos para mim. Claro, são jovens, são garotos que, né, estão sendo orientados, estão sendo trabalhados, mas achei que há uma excessiva insistência em chutes de longe, o que pode ser o pedido do professor Luizinho Pérez, né? Mas que não tem dado um bom resultado. E vejam só, dois dos primeiros gols foram de roubadas de bola, de pressão alta, né, que acabaram resultando em pênaltis. E em outros jogos, esses pênaltis também aconteceram em função da infiltração dos nossos jogadores, né, seja pelos lados, seja pelo meio, tocando a bola, triangulando, e os pênaltis aconteceram. Então acho que o chute de longe pode ser uma arma, mas não vejo hoje, com a qualidade que os guris apresentam, a necessidade de, né, a gente ter né, essa quantidade, né, de tentativas de fora da área. Bom, tu que é apaixonado pelo Alvirrubro, tu que gosta de ver aqui o comentário da paixão Alvirrubra, esquece, te inscreve no canal, deixa o like, né? Ativa o sininho de notificações para saber quando é que tem vídeo novo. Tá começando a temporada e agora vai bombar, vai ter vídeo toda hora. Beleza? Dá essa moral pra gente, assim vários alvirrubros vão poder também ter acesso a esse conteúdo. Mas sem mais delongas, então, vamos aí então ao jogo e saber como é que foi a partida de Inter SM 4, Cruzeiro de Santiago 0, Gauchão Sub-17. Então o jogo começa às 15 horas, tem início a partida. E a gente vai ver aí que nos primeiros 10, 12 minutos, apesar do Internacional Santa Maria tentar impor, né, o fator casa, a gente vai perceber aí que não vai conseguir agredir efetivamente a equipe do Cruzeiro. A equipe do Cruzeiro começa bem postada, mas o Internacional consegue empurrar o time do Cruzeiro nesse início, fazendo valer o fator casa, tá? Que vai ser decisivo, vai ser extremamente importante. Então, os primeiros minutos, nada, né, acontece em termos de chances de gol, e vai ser então só lá para, né, os 11 minutos aí que a gente vai começar, né, a ver alguma chance. Aí o lateral Bahia, o lateral de excelente qualidade, Internacional Santa Maria, triangula ali, né, não sei se o Augusto ou Gustavo, olha só a bola que ele recebe na frente, mas deixou adiantar um pouquinho demais, escapuliu, né, nessa tentativa de jogada. Ainda o Cruzeiro errava muito nas saídas de bola, o Internacional recuperava com alguma facilidade, de novo, chegando ali pelo lado esquerdo, e acabou, né, de alguma maneira empurrando o time do Cruzeiro para trás. Aí já vamos, né, aos 13 minutos, o Cruzeiro faz a primeira chegada, um chute sem perigo, né, um chute de longa distância, mas que passa, na verdade nem foi, né, não foi um chute sim, depois ali do bate-rebate da zaga, né, o jogador do Cruzeiro chuta ali de longe, mas não leva nem
perigo para o goleiro Juan do Internacional. Bom, aí um escanteio para o Internacional, né? Aí na sobra o jogador do Inter pega a bola e vai ser derrubado dentro da área. Pênalti para o Internacional de Santa Maria. O caminho começava a ser aberto para que a goleada fosse construída. Nesse momento, né, o batedor oficial, o Juan. O Juan, nesse jogo, para mim, sem dúvida alguma, foi o grande destaque da equipe, não só pelos 2 gols, até porque foram, né, 2 gols de pênalti, embora no segundo, como a gente vai ver logo ali na frente, né, um gol que ele próprio sofreu o pênalti, né, mas nesse aí não foi ele. Ele vai ficar encarregado da cobrança. E vejam a qualidade da cobrança desse menino de apenas 16 anos. Já é o vice-artilheiro da competição com 5 gols pelo jogador do Internacional de Porto Alegre. Está na liderança da artilharia com 6 gols. Então, o Juan parte para a bola firme, rasteiro, no canto, como tem que ser batido o pênalti, e não dá nenhuma chance para o goleiro do Cruzeiro de Santiago. Inter SM 1-0. Na sequência, o Cruzeiro continuava, né, insistindo em sair tocando. Me lembrou um pouco do dinizismo, né? Mas ali o goleiro, né, dá as costas para o atacante, tenta sair jogando, o Juan rouba a bola e o goleiro só vê a alternativa de derrubar o meia do Internacional. Pênalti, segundo pênalti ali em menos de 5 minutos de um para o outro. Então, quer dizer, ali se desenhava de fato uma vitória consistente do Internacional Santa Maria já no primeiro tempo. Vitória extremamente importante, deixa o Internacional na segunda colocação, dependendo, né, só de si para classificar, e também, né, com boas chances de ser o segundo colocado do grupo. Ser segundo colocado do grupo faz com que o Inter escape do Juventude e do Grêmio, que são as grandes potências lá do outro grupo. Vejam, de novo, o Juan parece replay, mas não é. O Juan vai bater no mesmo canto, com a mesma qualidade, com a mesma força, e dessa vez o goleiro foi para o outro lado. Só não parece replay porque o goleiro pulou para o outro lado. Então, aí 20 minutos do primeiro tempo, já estava 2-0 para o Internacional de Santa Maria. Menos de 5 minutos depois, novamente, Internacional triangulando a bola, os jogadores ali fazendo troca de passe. A troca de passe do Internacional é muito qualificada. Se dá o parabéns aí ao professor Luizinho Pérez. É um time muito bem treinado, os garotos de muita qualidade. Aí um chute, né, do nosso atacante, que vai resultar no escanteio. E desse escanteio que vai ser cobrado, não, foi só a chance lá de gol mesmo. Aos 30 minutos, né, o jogador do Santa Maria, né, o atacante Gustavo, tá ali, pega num bate-rebate na área e faz o terceiro gol do Internacional de Santa Maria. Então, 30 minutos do primeiro tempo, 3-0. Poderíamos dizer que ali já estava, né, consolidado a vitória, né? O placar ainda não, porque ainda havia um tempo a ser jogado. E então o Cruzeiro tenta ao final do primeiro tempo esboçar alguma reação, esboçar, né, algum tipo de ânimo, né, para continuar no jogo. É uma falta perigosa, bem próxima da área, já, né, aí aos 33 minutos. A gente vai ver que os meninos vão cobrar a falta, mas a falta não vai levar, né, grande perigo. Então vamos acompanhar aí a cobrança. Primeiro momento ali que realmente o gol do Internacional Santa Maria ficou, né, digamos assim, né, teve a preocupação de se defender, que era uma falta realmente muito perigosa. O jogador do Cruzeiro parte para a cobrança, mas, né, a bola acaba desviando da barreira. E logo em seguida, aos 37 minutos, de novo, novamente, a gente vai ver aí outra falta para o Cruzeiro, outra falta ali próxima da área.
Aí ó, o jogador vai se desvencilhando. Mais uma falta, quase que no mesmo lugar da primeira. Os jogadores do Inter reclamam, mas não teve jeito. Dessa vez levou o cartão amarelo, o zagueiro do Internacional. E mais uma falta perigosa. Então, o Cruzeiro chegaria mais uma vez através da bola parada. Então, vamos ver a cobrança. Parece replay aí, mas que nem o pênalti do Inter. Não era replay. O jogador do Cruzeiro vai fazer a cobrança. Essa passa pela barreira, mas também passa, né, pelo goleiro. O atacante tenta ainda jogar lá de volta, mas a bola já havia saído. E assim acabou o primeiro tempo, né? Um jogo com poucas chances de gol, mas as que foram criadas foram convertidas pelo Internacional. O segundo tempo já é um jogo diferente. É um jogo em que o TSM continua se impondo, continua propondo o jogo, mas os primeiros 15 minutos do segundo tempo foram 15 minutos de muitas chances de gol, de um jogo muito movimentado, bem mais movimentado que no primeiro tempo. O Internacional Santa Maria, que no primeiro tempo, né, converteu as chances que teve em gols, né, sem criar muito além dos gols, embora tenham sido 3, mas no segundo tempo o TSM abusou de perder chances. Muitas dessas chances vieram de faltas como essa daí, né, ali próximas à área, da intermediária, bola lançada para a área, nessa aí o goleiro do Cruzeiro joga para escanteio. Do escanteio, né, uma bola disputada na área acaba levando algum perigo na disputa ali do nosso atacante com o goleiro do Cruzeiro. O goleiro consegue espalmar, tenta ainda dar uma sobra, mas a bola se perde pela linha lateral. O Inter continuou empilhando chances, agora pelo lado esquerdo, com o lateral Bahia, excelente lateral. Ele cruza e, mais uma vez, né, disputa na área de cabeça, melhor passagem do Cruzeiro, sobra o jogador do Inter SM, mas o chute vai na mão do goleiro do Estrelado. Aí, como vocês estão vendo, ainda antes dos 10 minutos, mais uma chance, agora pelo meio. Então a gente viu aí uma chance pela direita, uma chance pela esquerda, agora começou pelo meio, jogou na direita e a bola vai perigosamente até a área do Cruzeiro. A zaga defende, Juan, com muita categoria, muita visão de jogo, prepara e o jogador Nicolas do TSM joga sobre o gol. O Inter continuava pressionando, o Cruzeiro não jogava, mais uma chance, troca de bola e na antecipação do goleiro o Cruzeiro se safa de levar o quarto gol antes dos 10 minutos de jogo. Mais uma falta, como a gente está vendo aí, muitas dessas faltas foram, né? Essa aí foi uma jogada ensaiada, Juan de longe, uma bela jogada. Muitas dessas faltas aconteciam pelas tentativas exaustivas do Cruzeiro de sair jogando e que muitas vezes não davam certo. Lembrou muito a época do dinizismo, né, como eu já havia falado. E o Inter recuperava muito fácil a bola, né? E com isso criava muitas chances. Mais uma aí, o goleiro de novo se antecipa bem e evita o quarto gol do Internacional. Numa das primeiras, aí mais um chute de longe, aí o Inter voltou com a questão dos chutes longos, né? Já aí com 60 minutos, né? Ou seja, com 15 minutos de jogo, o Cruzeiro vai começar a tentar, né, jogar, vai tentar fazer essa primeira chegada, só aos 18 minutos, uma jogada sem perigo, a bola vai se perder pela lateral, né? O Cruzeiro, na verdade, essa bola aí o Internacional recupera, e aí a falta. Mais uma jogada ali pelo lado direito do Internacional. Aí nós já estamos, né, nos 72 minutos, 27 minutos do segundo tempo. E depois da jogada do Internacional, né, o Cruzeiro também vai tentar mais uma estocada e se limitava muito a isso, a jogar nos contra-ataques, veja aí. Mas essa sim
né, a bola acaba nosso goleiro jogando para lateral, o goleiro Juan. Aos 75 minutos, mais uma jogada roubada de bola no meio. Enganou até o nosso cinegrafista, grande Guilherme. A bola chega na área e aí um chute perigosíssimo da Internacional Santa Maria, já aos 30 minutos. E o Inter continuava dominando o jogo e empilhando chances. Foi uma exibição de luxo dos meninos, dos guri da Baixada, né? Foi uma exibição de luxo. Aí, depois de uma jogada ali pela lateral, como vocês viram ali, o juiz não deu falta, mas o Bandeirinha acabou chamando o árbitro e o árbitro acaba expulsando o zagueiro do Cruzeiro por agressão ao jogador do Internacional Santa Maria. Aí, o Cruzeiro com um a mais facilita a vida do Internacional, né? Aos 35, mais uma falta aqui pela lateral, falta que originou a expulsão. Cobrança para a área, na cabeçada e a defesa do goleiro do Cruzeiro. Só jogou o Internacional praticamente nessa partida. E aí, então, finalmente, mais uma jogada, triangulação, e vejam que golaço do garoto Nicolas. Que golaço, que golaço. Foi para fechar com chave de ouro, né, essa grande partida do Internacional de Santa Maria. 4-0 no Cruzeiro de Santiago, fim de partida. Os guris estão de parabéns, a comissão técnica, todos, né, que fazem esse grande trabalho, né, estão deixando o Internacional sonhar com algo mais nessa competição. Vamos ver como é que ficou a tabela e as possibilidades do Internacional nas próximas rodadas. Então vamos lá ver a tabela. Depois de 5 rodadas, no grupo A, a classificação tem o Grêmio em primeiro lugar, Juventude em segundo, São Luís em terceiro e o Gramadense em quarto. Todos eles ali muito bem encaminhados para a segunda fase. A Novo Hamburgo com alguma chance ainda, faltam 6 pontos a ser disputados. Tá? E também o Aimoré. Lajeado e Apafute não tem mais chances. No nosso grupo, que é o que nos importa, então, nós vamos ter o Internacional com 13 pontos, perdeu pontos para o Esportivo. O Internacional Santa Maria com 10 pontos, o Esportivo com 8, o Cruzeiro com 7, o Sul Brasil com 5 e todos os demais com 4. Olhando assim para os pontos, aparentemente todos têm chance, mas como vão haver, né, confrontos entre as equipes, como por exemplo, o Internacional joga com o Cruzeiro de Santiago, o Sul Brasil e o Cruzeiro de Porto Alegre, já um deles vai ficar pelo caminho aqui, por causa do confronto direto. Os demais, o Progresso vai jogar com o Inter de Santa Maria, o Caxias vai jogar com o Esportivo e o Cruzeirinho vai jogar com o Internacional, como vocês estão vendo aqui. Ainda podem ganhar suas partidas, iriam a 7, né? O Internacional perderia, ficaria com os mesmos 10, né? O Esportivo com 8 e ainda restaria mais uma rodada para disputarem. Mas o fato é que jogando em casa, o Internacional de Santa Maria, no próximo sábado, preliminar do jogo de estreia, fica atento aí, torcedor, contra o Lajadense na A2 Profissional, às 13 horas, Inter, SM e Progresso. Um empate já garante matematicamente o Internacional na próxima fase. Mas como a gente está vendo a tabela do outro lado, é extremamente importante que o Inter mantenha pelo menos esse segundo lugar para não ter que enfrentar, né, o Grêmio e nem o Juventude na fase já de quartas de final. Então, Internacional e Progresso. E na última rodada, nós vamos ter o Inter Santa Maria indo a Porto Alegre jogar Namorados Quero-Queros com o Inter, Caxias e Cruzeiro, já provavelmente para decidir quem vai ficar na lanterna, Cruzeiro de Porto Alegre e Esportivo, Progresso e Sul Brasil. Há uma expectativa muito grande para esse jogo com o Internacional de Porto Alegre, né? Porque assim como
né? O Sul Brasil já tinha feito um jogo difícil e perdido só por 2-1, porque o Inter vinha goleando seus adversários, né? Na quarta rodada, o Sul Brasil perde apenas por 2-1 para o Inter. E na quinta rodada, o Sportivo, lá, né, com o mando de campo do Inter, consegue um empate em 2-2. Esse Sportivo, para o qual o Inter perdeu apenas por 1-0 lá na Montanha dos Vinhedos. Então, há muita expectativa aqui nesse grupo do Internacional. E por que não sonhar daqui a pouco, inclusive com um jogo épico em Porto Alegre e buscando essa primeira colocação. É verdade, o saldo de gols é muito diferente, o Inter precisaria perder mais um pontinho aí para um dos seus adversários, né? Ou para o Cruzeiro lá no estádio Alceu Carvalho, ou, né, perderia para o Internacional Santa Maria, mas daí também, se já ganhasse o jogo do Cruzeiro, o Inter só empataria em pontos e o saldo de gols é muito grande. Então, assim, tá tudo muito bem encaminhado, ao menos para o segundo lugar e para a classificação do Internacional Santa Maria. E aqui, ó, na galeria dos artilheiros, a gente já observa o nosso camisa 10, Juan, aparecendo com 5 gols. Então, é isso, rapaziada. Então tá aí, galera. Tá aí mais uma análise nossa aí da base, enquanto não chega o futebol profissional, né? Queria aqui fazer um apelo, né, aos responsáveis aí pelo futebol gaúcho, em especial a direção internacional Santa Maria, na figura do seu presidente, né, o Pedro de la Páscoa, que tão, né, prestativamente conseguiu fazer com que o Inter SM, pelo menos nos jogos em casa, chegasse ao seu torcedor no ano passado, né? Tá fazendo com que a gente possa acompanhar a nossa base crescendo, mas, né, a Federação Gaúcha deixou a cargo dos clubes a transmissão dos jogos da divisão de acesso, né? E aí eu acho que é extremamente importante, né, que o torcedor santamariense vá à Baixada, lote a Baixada como fez em 2024, mas que também, né, a gente tem as imagens para o torcedor alvirrubro que está longe e que daqui a pouco possa estar aí junto, né, nas fases mais decisivas. A gente sabe das preocupações, mas não podemos, né? Presidente, o que tira torcedor de estádio não é uma transmissão, né? O que tira torcedor de estádio é time ruim, é gramado ruim, é serviço ruim no estádio, é falta de conforto, né? Isso tira torcedor do estádio. Pode estar transmitindo em 4K aonde for, se, né, o jogo for local, a torcida vai estar lá, porque torcedor quer estar na cancha, quer estar no campo, tá? Então, essa história de que transmissão tira a torcida, a mim não me convence. Mas vamos torcer aí, se tiver que pagar um valor simbólico, como a gente fez no ano passado, a gente paga, para que as imagens cheguem aqui no Rio de Janeiro, no mundo inteiro, como a gente viu ano passado, vários torcedores do Brasil e até de fora do Brasil querendo ver o Alvirrubro. Então, tu torcedor alvirrubro, ajuda a gente nessa campanha, vamos pedir, né, para que a direção do Internacional Santa Maria transmita os jogos, independente de qual seja a situação, né? Para quê? Para que a gente também possa acompanhar, para que a gente também possa, né, produzir o nosso conteúdo e para que tu possa também, né, continuar aqui seguindo a gente. Então, vem até o final, se inscreve no canal, deixa o like, ativa o sininho e aquele abraço!